A origem, os irmãos, o altar e o nascimento da inveja. No princípio, quando o ser humano ainda dava seus primeiros passos fora do Éden, Adão e Eva viviam as consequências da desobediência. Já não estavam no jardim da comunhão perfeita com Deus. Sentiam agora a dor do suor, o cansaço do trabalho e a tristeza de viver num mundo manchado pelo pecado. Foi nesse cenário que Eva concebeu o primeiro filho da humanidade. E quando ele nasceu, ela disse: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho", e deu-lhe o nome de Caim. Logo em seguida, ela teve outro menino, a quem chamou Abel. Os dois cresceram sob a orientação dos pais, ouvindo sobre o Criador, sobre o paraíso perdido, sobre o erro que mudou para sempre a história da humanidade. Caim, o primogênito, se tornou lavrador. Trabalhava com a terra, plantava, colhia, suava. Já Abel era pastor de ovelhas. Seu ofício era cuidar dos animais, guiá-los pelos campos, protegê-los de predadores. E então chegou o dia em que ambos decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim colheu do fruto da terra, talvez o melhor que havia produzido, e colocou no altar. Abel pegou as primícias do seu rebanho, cordeiros novos, fortes e gordos. A oferta de Abel era regada por fé e reverência. A de Caim, embora aparentemente boa, escondia um coração indiferente, religioso, sem entrega verdadeira. E Deus, que não vê como o homem vê, olhou primeiro para o coração, e o coração de Abel agradou ao Senhor. Por isso sua oferta foi aceita, mas Caim e sua oferta foram rejeitados. Ao perceber isso, Caim ficou com o rosto abatido. A inveja tomou conta. A rejeição inflou seu orgulho. Ele não procurou Deus em arrependimento. Ele não buscou melhorar sua atitude. Em vez disso, começou a alimentar ódio por Abel. Então Deus falou diretamente com Caim: "Por que estás irado? Por que está abatido o teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo." Deus o alertou. Mostrou que ainda havia tempo de escolher o bem, mas Caim não quis ouvir. Os dias seguintes foram silenciosos, mas algo escuro fermentava dentro de seu peito. O pecado que antes batia à porta, agora se sentava à mesa com ele. O ressentimento crescia. A inveja o consumia. Certa manhã, Caim chamou Abel para irem ao campo. Era um lugar onde os dois se encontravam com frequência. Um lugar de conversa, talvez até de risos. Mas naquela manhã, Caim não tinha paz, nem intenção de comunhão. No campo, longe dos olhos de seus pais, longe de qualquer testemunha, o crime aconteceu. Caim se levantou contra seu irmão e o matou. O sangue de Abel manchou o solo. Um solo que antes era instrumento de sustento, agora era testemunha do primeiro assassinato humano. Caim ficou em pé, olhando para o corpo de Abel imóvel. O silêncio da morte falava mais alto que qualquer grito. A terra havia sido profanada. O pecado, antes teórico, agora era visível. E Caim estava só. O campo estava quieto, mas o céu não. O sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. E Deus, o justo juiz, veio ao encontro de Caim. "Onde está teu irmão, Abel?" Caim, ainda dominado pela frieza do pecado, respondeu com cinismo: "Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão." Mas Deus, que tudo vê, respondeu com justiça: "O que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu pela terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão." Caim ouviu a sentença. Ele não morreria, mas também não viveria em paz. Seria errante. Vagaria pela terra sem raízes, sem descanso. A terra que antes lhe dava sustento agora se tornaria hostil. Nenhuma plantação prosperaria em suas mãos. A paz lhe seria tirada. Desesperado, Caim clamou: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me lanças da tua presença. Serei fugitivo e errante, e qualquer que me encontrar me matará." Mas Deus, mesmo em sua justiça, mostrou misericórdia. Colocou um sinal sobre Caim, para que ninguém ousasse matá-lo. O Senhor declarou que quem ferisse Caim sofreria vingança 7 vezes mais. E assim Caim partiu, deixou seus pais. Deixou o lugar onde cresceu, e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden, longe da presença do Senhor. Ali Caim construiu uma cidade e teve descendência, mas sua história sempre seria marcada pela tragédia. O homem que não quis ouvir a voz de Deus, o homem que matou seu próprio irmão, o homem que preferiu justificar sua inveja ao invés de vencê-la. A história de Caim e Abel não é apenas uma narrativa de 2 irmãos. É uma ilustração da batalha que todos nós enfrentamos diariamente. Entre o bem e o mal, entre ouvir a voz de Deus ou ceder à voz do pecado.
Caim foi alertado, Deus falou com ele. Ele teve tempo de recuar, de se arrepender, de dominar o pecado, mas escolheu alimentá-lo. E isso mudou o rumo de sua vida para sempre. E Abel, sua vida foi curta, mas seu legado permanece. Ele foi o primeiro mártir. Sua fé o tornou justo diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:4: Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e por isso foi reconhecido como justo. E mesmo depois de morto, sua fé ainda fala. O sangue de Abel, derramado no chão, se tornou símbolo da injustiça, mas também do juízo divino. Anunciava que Deus não ignora o mal, que ele ouve os clamores, que ele julga com justiça, mas também aponta para um sangue maior. O sangue de Jesus que fala mais alto que o de Abel. Um sangue que não clama por vingança, mas por perdão. A história de Caim e Abel é um espelho. Ela nos mostra quem somos e nos desafia a escolher diferente, a dominar o pecado e não ser dominado, a oferecer o melhor de nós a Deus com fé e não por obrigação. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho obedecer a Deus. E se você acredita em Deus e nessa história, não saia sem deixar o seu amém. E lembre-se, todo dia é uma nova chance de vencer o mal com o bem.